tirou classificante. Eu acho que a gente estava até comentando que essa série de jogos sem vitória do São Paulo, com muitos empates, né, em casa, desde a eliminação do Paulista, quase todas as partidas tiveram um enredo um pouco fora do comum. Né? Ou pênalti perdido para cá, pênalti perdido para lá. Situação, o jogo do Santos seria o jogo que vai a vitória, o jogo mais tranquilo, pênalti pro Santos no final do primeiro tempo, coloca o Santos no jogo. Não teve um jogo assim com um enredo tranquilo, e a Libertadores, normalmente, ela não tem um enredo tranquilo. Então, quando você fala, vai ganhar, a formação do São Paulo pro jogo, a contusão do Lucas, o agravamento da contusão do Lucas e a ausência do Lucas, já dificultava o plano de jogo para aquela partida, com 11 jogadores. Qual foi a opção do Zubeldia? Escalar o time mais ofensivo possível, não para dar voz aos comentaristas esportivos, especialistas que julgam o Zubeldia como um covarde, não para dar satisfação a eles, né? Mas como estratégia de jogo contra um time que, sabidamente, jogaria pelo empate, porque o empate interessava. Então ele começou com os 2 pontos, Ferreirinha, Cédric lateral, Oscar voltando ao meio de campo no lugar do Alves. A gente falou até que poderia ser isso. Voltamos no campinho ali, não tinha muito onde fugir. Beleza. Com 15 minutos antes da expulsão, você pensa, esse é o plano A. E quando precisar trocar? Né? Porque normalmente os pontas do São Paulo, eles sofrem um desgaste no vai e vem muito grande. E o Ferreirinha, que é o profissional deles, né, o mais acostumado, todo o jogo ele pede substituição. Então, ele teria que ser substituído, você já sabia. Antes da expulsão. Aí você olha para o banco, para colocar algum cara de lado, você só tem um cara de 17 anos lá, o Lucas. Você não tem outro. Você não tem o Lucas e não tem outra opção. Ou é a dobra de lateral, que a torcida adora, né? Você colocar o Ferrarese ou o Wendel. Então, assim, porque o plano de jogo de um time com um elenco muito curto, ele não pode ter só uma alternativa. E ele dificilmente, com o elenco curto, consegue replicar o modelo de jogo sem jogadores com a mesma característica. Então, não vou comparar com o Palmeiras, que é muita fertilidade, mas sei lá, o Flamengo também é muita fertilidade. O Botafogo perde um ponta, coloca outro. Perde um cara de lado. Então, eu já fui pro jogo pensando, e quando ele precisar trocar? Antes que eu completasse o raciocínio, com 15 minutos tem a expulsão do único volante do time. Aí você fala, e agora, né? 15 minutos. Sendo que o outro, meia, Oscar, estava voltando de lesão e não tinha começado nenhuma partida ainda. Aí, Vessone, é aquela coisa. Eu só fiquei reparando, será que a turma aqui em volta vai entender que o empate agora, a partir da expulsão, é um resultado não descartável? E eles entenderam? Alguns sim. Alguns você acha que não é o momento. Então tem que botar o Pablo Maia, põe um volante, não vai estar sem volante. Tira um atacante, tira o Oscar, que não vai aguentar. Alguns. A maioria não. Tem que atacar, tem que ir pra cima com A maioria não, tava... enfim. Tiveram uma dificuldade e não era simples resolver. O Zubeldia não mexeu, puxou o Oscar, que jogou algumas vezes como volante, jogou no Allianz, jogou lá na Vila e tal, para volante. Ele é um jogador muito inteligente, né? Que não se desgasta tanto, mas que me surpreendeu, porque quando você tem um a menos, alguém tem que jogar por 2. Normalmente o time inteiro joga por 2, mas sempre um jogo, sobretudo do meio campo. Tem um aí, Marcos Antônio. Jogou por 3. 3, exato. E eu não tinha visto, ele tem jogado bem. O Marcos Antônio estava empoeirando lá, ninguém queria, jogador subutilizado e o treinador fez render mais. Pois é. Valorizem isso. Exato. Mais uma sacada da diretoria, trouxe de graça, aquela coisa toda, só para ser justo também. O cara do nada chegou agora lá. vai ter que pagar, mas tudo bem, Não, né? beleza. Para ficar com definitivo. Mas quando ele chegou, a gente estava aqui, lembra que você falou? Sim, tem o Flamengo aquele queria cantor, também. O nome do cantor, Leonardo Marcos, não sei o quê. Antônio Marcos. Antônio Marcos, né? Leonardo Marcos. Lembra disso? Mas assim, então o Marcos Antônio se desdobrou, o São Paulo até que fez um primeiro tempo ok, e aí eu continuava com a minha dúvida, e agora? E quando precisa trocar? E quando precisa trocar, e o time se desgastando. O Alisson compromete o jogo do Libertad e o próximo, contra o Grêmio. Ele consegue dar aquela, né?
Porque o Grêmio jogou na terça, São Paulo na quarta e tem decisão do Brasileiro no sábado. Então o Alisson comprometeu 2 jogos numa entrada só. E aí você via vários se desgastando, mas eu falei pro cara do meu lado, olha, o primeiro a pedir substituição é o Ferreirinha, pode ficar tranquilo. E eu vou falar, no primeiro erro que ele tiver, ele vai pedir a substituição. E aí o Ferreirinha de novo tem a bola do jogo. 6 do primeiro do segundo quase tempo. um pênalti ali, né? Cara a 6 do cara. segundo, cara a cara. Ele perde o cara a cara e começa a mancar. Eu falei, olha, Perde a confiança. daqui a pouco ele vai cair no campo. Né? Cai no campo. E aí, trocas. E aí começa aquela situação. É exatamente. esse lance aí. 6 não, 3, né, do 3. segundo tempo. É. Ele tem a jogada do Marcos Antônio rouba a bola, ele corta certinho, cara a cara com o goleiro. Né, uma chance, foi o que o Oscar falou, tivemos até a chance. A partir daí, tendo que mudar, aí já ficaria mais complicado. E ele faz as trocas, talvez, pensando, Massini, que o empate não era um desastre e que o Libertad se conformaria com o empate. Era quase Mas estava um pacto, conformado, né? um pacto, né? O Libertad não fez nada para ganhar o jogo. Sim. Teve uma bola, Então, é aí... o forte deles. Exatamente. Aí, o São Paulo já com o Ferrarese e com o Pablo, o Cédric erra uma bola banal, comete uma falta banal na cobrança. Futebol é tão interessante, porque era o momento que o São Paulo tinha o time mais alto dele no jogo. Tinham 3 zagueiros e o Libertad tinha tirado o Roque Santa Cruz, que ainda joga com 2 metros, e estava ganhando as casquinhas do Juan. Então, ó a batida. A batida não é uma batida aérea, é uma batida rasante, né, no primeiro pau. E aí faz falta quem? O Caleri, né? Que é o primeiro pau do centroavante. E o André não sobe, não chega no corpo. Repare. O cara antecipa. O André, os zagueiros estão todos com os mais altos. Essa batida destrói. Ó a batida. É muito fogo. E aí, cara, o que o empate servia, não servia mais. Nessa hora, já estava na beira do campo o Luciano, que ia entrar provavelmente no lugar do Cédric. E aí, além do Luciano, no finalzinho entra o Luca. E o Luca tira aí um coelho da cartola e empata o jogo. E aí o que o Vessone falou, talvez qualquer outro jogador, se o Luciano tivesse feito 1-1, o impacto não seria o mesmo, né? Porque tem a adoração da questão da galera de Cotia, e de fato o menino faz uma jogada que o Ferreirinha talvez não fizesse. O Ferreirinha talvez fosse para um drible a mais. Ele daria cortar. E acho que essa é uma característica desse menino, porque cada menino tem, não é assim, todos são bons ao mesmo tempo, todos estão prontos. Não, esse é o mais jovem deles. Não é só pelas espinhas. Ele é O corpo também ele é 2007, né? Os outros são 2006. É o que eu costumo dizer. Ele sofreu já 2 trotes em 1 ano. Ele foi cabeça raspada em janeiro, pela turma da Copinha, porque ele vinha do Sub-17. E em março, quando ele vai para o profissional, depois das lesões de todo mundo, o segundo trote. Então ele está com a cabeça raspada pela segunda vez em 4 meses. E ele teve, curiosamente, 2 vezes na beira do campo para entrar, e outros tiveram que sair, e ele voltou. Não sei se vocês viram essas cenas, né? Resolvi o dia com ele aqui, então, a primeira vez. Coube a ele, a primeira vez, o Morumbi Libertadores, ele fazer o gol. Agora, ele, em relação aos outros, embora mais jovem, ele tem algumas diferenças a favor. Ele tem uma tomada de decisão, isso dá para perceber na base e no profissional, uma tomada de decisão precocemente boa. Ou seja, quando é para bater, ele bate. Quando é para driblar, ele dribla. Quando é para passar, ele passa. Tem jogador que tem 30 anos e não sabe fazer isso. O Lucas Moura tem dificuldade de fazer isso. Sim. O Lucas Moura tem dificuldade, só para ter uma... Não estou comparando o jogador, só estou dizendo tomada de decisão. Pois né? Só que o Lucas Moura... Tomada de decisão. É um aspecto. Aliás, o Lucas Moura ou muda o jeito dele jogar, como a gente fala pro Neymar, ou ele vai ficar se machucando todo momento. Né? É só um detalhe. E ele não estava o Lucas. E ele empata o jogo. Aí tem uma questão assim, o São Paulo talvez ganhe uma opção a partir de agora, como ganhou com o Ferreirão, como ganhou com o Alves, como ganhou com o Rian. Mas se você reparar, o Alves já não entrou ontem, porque começou a oscilar. O Massini falou, contra o Palmeiras ele não pegou na bola. O Ferreirão foi mal na direita, teve um bom momento na esquerda ontem, mas não jogou bem. E é normal que o garoto faça isso, né?
Ah, mas esse cara fez o primeiro gol na primeira partida dele na Libertadores. Ah, putz, meu, isso aí é um cartão de visita que é um crachá pro resto da vida. Não é. Não é. Ah, não, mas... Aí eu falei, gente, nessa mesma gestão Casares, 2 outros jogadores vindos da base que tinham muita esperança, promessa, promoção, fizeram gols nos primeiros jogos com a cabeça raspada em jogos internacionais e foram pra glória. Um deles, o Rodriguinho, com o Ceni cabeça raspada, primeiro jogo, Universidade Católica, acerta um petardo de esquerda, golaço. Rodriguinho, hoje ele é reserva, da reserva, da reserva. O outro, Caio Mateus, faz o gol com o Rogério Ceni, tudo em Sul-Americana, não era Libertadores, mas era estádio cheio. Ele faz o gol, dá entrevista ao lado do Rogério, brinca com o Rogério. Hoje ele está emprestado ao Curitiba, se envolveu numa briga de bar nesse meio de semana, tomou garrafada e o caramba. Porque o futebol é assim. E o jovem é assim. Por mais... Então, quando você tem Rian, é uma amostra, você tem Rian, Ferreirão, Alves e Luca, talvez um vingue. É, isso. Talvez 2. E times campeões da Copinha, às vezes 1, 2, é isso aí. E a impressão que o torcedor campeão, tem é que esse cartão de visita é uma garantia. E você pensa que o torcedor hoje está pedindo o Rodriguinho, se lembra do Caio Mateus? Eu lembro. Faz 2 anos isso. Então, essa é uma situação, e por isso que o técnico, numa entrevista, ele chega e fala, calma. E ele usa o exemplo do Ferreirão. Ferreirão, tava aí, jogou fez o primeiro gol lá no Paraguai. Depois do gol, tem que renovar o contrato porque o Palmeiras e o Cruzeiro querem. Não sei o que lá. Aí vai, renova, pausa no Morumbi com a família. Aí já tem vai para não sei o que lá. assessor. Vai todo mundo, assessor, tal, não sei o que lá. Ele falou, pensa o que foi a vida do Lucas Ferreira em 1 mês. Aumenta o número de rede social. Ele falou, pensa o que vai acontecer com o Luca na hora que a gente está conversando aqui até amanhã. E assim, o papel de um comandante é entender essas etapas e não precipitar essas etapas. O ideal, como o Mancini falou, seria não queimar etapas. Ter o Luca como uma possibilidade, mas não como uma solução, né? E o São Paulo está vivendo esse dilema a temporada toda. Os jovens estão ajudando muito mais do que o esperado. Mas eles não podem carregar o time nas costas. Eles não têm condição para isso. E quanto mais os velhos não estão, mais eles vão ficar expostos numa necessidade, né? E acho que essa é uma situação... uma coisa, né, Mancini, é ter o Marcos Antônio, o Juan, ou mesmo o Ferreirinha, o André, jogadores com 26, 27, 25, 24. Os caras têm carreira estabelecida. Então, Exatamente. se ele não der certo ali no São Paulo, amanhã ele vai, pega o Mirassol na Série A, joga lá. Ele sai do Mirassol, vai jogar no Ceará na Série A, né? Aí, de repente, ele vai pro Krasnodar, lá não sei da onde. Entendeu? A carreira do cara está estabelecida. E não é nem só isso. A conta bancária já tem alguma coisinha. Não, Esse menino vai sustentar a família, a esperança da família. Esse jovem, ele corre o risco de acabar num bar brigando, tomando garrafada. O Renan, o zagueiro do Palmeiras, atropelou uma pessoa voltando de uma festa. Daqueles jogadores campeões da Libertadores, quantos meninos vingaram de vez? Gabriel Qual que era a impressão, né? Atlético Mineiro. Uma geração que todos vão para a seleção brasileira. Né? Gabriel Menino é reserva no Galo. O Patrick de Paula agora está voltando. Alguns tiveram que ser resgatados, porque lembra, tava... Passarinhando. Não, eles ficaram fora do Mundial. Então, isso. Tá? Por problema de comportamento. O Verón, até agora já... Não, o Verón já... Eu tenho dificuldade de entender. Já é um jogador. Se ele vai... Sabe, a tendência é que não dê certo mais. A história do Verão... Não do dá Verón, certo um pouco, cara, assim, a tendência é que seja esse jogador muito irregular, que pode fazer... A história do Verón é um negócio impressionante. Saiu lá do sertão, entendeu? Acho que de Maceió, do estado, de Alagoas. Uma coisa muito dura. Então é isso, né, galera? Óbvio que a gente queria a vitória ontem, mas eu acho que pela circunstância, cara, jogar com a mente desde os 16 minutos, aí depois o Libertad faz o gol e no final ainda surge, né, um menino desse aí, fez aquele golaço, mais um menino da base do São Paulo que já tem que ser reintegrado pro titular, porque o São Paulo não tem elenco, quem tá jogando bem tem que colocar, né? Então, cara, foi uma grata surpresa, driblou foi pra dentro e chutou firme aí.
né? Óbvio que a gente queria a vitória, mas estamos classificados. Isso é o mais importante, porque o São Paulo está classificado e vai ser em primeiro, porque o São Paulo tem 5 gols de saldo de gol e tal. A gente vai ser o primeiro do grupo. Vai ser, talvez em classificação geral prejudique a gente, mas em grupo a gente está classificado. E agora o foco total no Grêmio, no domingo, o São Paulo precisa dos 3 pontos. Né? A torcida vai lotar o Morumbi, eu tenho certeza. E a gente, vamos esperar um bom jogo do São Paulo. Mas ontem, cara, foi um misto de decepção, porque eu achava que o São Paulo dava pra ganhar, de se libertar, mesmo com a menos, porque é muito ruim esse time. Mas depois, cara, no final foi ali um alívio ali e estamos classificados. Eu acho que é isso. Todos esquecem pra Band Esporte, link na descrição, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante pra chegar pra mais São Paulino aí, pra aumentar a nossa comunidade de São Paulo. Eu acho que é isso, valeu? E mais uma joia aí, né? Quem sabe, né, possa dar mais alegrias pra gente aí.